Um assunto urgente e assustador. O feminicídio, um crime de ódio motivado pela condição de gênero que cresce assustadoramente. Em todo o mundo, 6 mulheres são mortas a cada hora. Na maior parte dos casos, os assassinos fazem ou fizeram parte da rede de afeto dessas mulheres. Em muitos casos, a morte é o desfecho trágico de um longo caminho de perseguições e violência. Qual o caldo de cultura que insufla o feminicídio? Quais as leis e as redes de amparo que protegem as mulheres? Para essa conversa, convidamos a advogada Tainã Góes, da Rede de Juristas Feministas. Seja bem-vinda, Tainã. Olá, agradeço o convite. Obrigada. Em média, a cada 90 minutos, uma mulher é morta. Desde 2015, o assassinato de mulheres em decorrência de questões de gênero é tipificado como crime hediondo no país, com penas que podem variar de 12 a 30 anos de prisão. Mas os avanços na legislação ainda não têm conseguido aumentar a proteção dessas mulheres. A repórter Cissa Soriano fez uma reportagem especial em 2017 para se debruçar sobre os motivos estruturais que formam a base desse tipo de crime. Vamos assistir. Está lá, quase todos os dias, nas manchetes dos meios de comunicação. Mulheres vítimas de violência extrema, assassinadas, na maioria das vezes, de forma cruel, simplesmente por serem mulheres. Como aponta o dossiê do feminicídio, elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão. Geralmente existe um fator que é importante a gente lembrar, que é a tentativa do apagamento do feminino nessas mulheres, né? Então são crimes muito fortes, são tiros no rosto, né, que desfiguram totalmente a pessoa, esganadura, né, quer dizer, calar a boca dessa mulher de tal maneira que ela não fale mais, que não fale mais nada, que não se, nem o sim ela fale mais. A adolescente Liana Friedenbach foi sequestrada em 2013 durante uma viagem com o namorado Felipe Café. Os dois foram assassinados, mas de modo muito diferente. O Felipe foi assassinado no primeiro dia desse sequestro com um tiro na nuca e a Liana ficou 5 dias sequestrada por um grupo de 4 maiores de idade e um menor de idade, o tal Champinha. Ela foi estuprada pelos 5 durante esse período e no último dia o Champinha assassinou ela com 16 facadas. O fato de ter acabado logo para ele e ter continuado para ela tem uma diferença, né? Foi no caso ela, lá como mulher, eles viram aquele interesse de continuar ela lá como objeto e lá à disposição deles. Liana não conhecia seu assassino, mas a maioria das mulheres mortas se relacionava de alguma forma com os criminosos. A casa, em tese lugar que deveria ser mais seguro para a mulher, é palco da maioria dos crimes. Tem alguma coisa culturalmente aceita nessa sociedade, tá certo? Que está dando a liberdade para esses homens acharem que têm o direito de matar essas mulheres, né? Porque não é um fenômeno aqui, não é um fenômeno acolá. Nós temos que considerar que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, num ranking de mais de 80 nações medido pela Organização Mundial de Saúde. Mas ainda há outras formas de violência contra a mulher que não aparecem nas estatísticas. Violência psicológica. Você não sabe o que diz, você não presta, você é feia, você não sei, enfim, desvalorizando constantemente. A violência patrimonial, quando ele acaba se apropriando da propriedade que deveria ser dos dois, que acaba, né? A violência do assédio, e nós temos assédio na rua, no transporte público, no trabalho. O feminicídio está intimamente ligado a esse histórico de violência. Antes de ser morta, a mulher é agredida por várias vezes pelo assassino. São mortes que nós consideramos mortes evitáveis, que poderia ter sido feita alguma intervenção precoce para essa tragédia não acontecer. E uma das maneiras de se mobilizar como sociedade é cobrar do Estado, sim. Cadê as políticas públicas, né? Cadê a discussão de gênero na escola? Cadê a rede de enfrentamento à violência para a mulher naquela cidade? Então é isso que a gente tem que fazer. Tainã, eu queria que você respondesse como atuar, então, na estrutura social para desmontar esse machismo que, no limite, é capaz de aniquilar vidas femininas. Sim. Bom, agradeço o convite, é sempre bom estar aqui na TV dos Trabalhadores. Só para pontuar, né, que o feminicídio, que é a morte de mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, por uma condição de gênero, né, é um crime de ódio, sim, sempre existiu na nossa sociedade, desde que a gente dividiu os papéis de gênero entre homem e mulher, e a gente colocou aí a desigualdade, né, entre o homem e a mulher. Então, sempre existiu. A gente tem um avanço, um aumento desses casos
por conta da tipificação em 2015 da lei assinada pela presidenta Dilma, que criou, de fato, o crime de feminicídio, que é esse crime de matar mulheres, um crime de ódio por conta da vítima ser mulher, né? E aí isso ampliou o número de denúncias, porque esses crimes, como todos os crimes contra a mulher, ocorrem majoritariamente dentro do espaço doméstico, né? Hoje em dia, ainda, o lugar mais perigoso para a mulher não é na rua, é dentro de casa. E essa lei tipificou o crime de feminicídio no sentido de conseguir tutelar essa epidemia social que a gente tem, né, de morte de mulheres. E aí a gente tem um aumento das denúncias e um aumento das cifras. Apesar, né, e as criminólogas dizem muito que não é a tipificação de um crime que diminui a sua conduta, então as pessoas não vão deixar de matar mulheres porque é estrutural, porque é por conta da desigualdade de gênero, não vão deixar de matar mulheres porque existe o crime. Mas, de fato, quando a gente tem a lei, quando a gente tem o tipo e quando a gente vê os índices aumentarem e falar, olha quantos feminicídios, veja, no Brasil, por dia, 13 mulheres são assassinadas ou sofrem tentativa de feminicídio. Quando a gente vê isso, aí sim a gente impulsiona as políticas públicas, né? A gente precisa de cifras e, infelizmente, as pessoas não acreditam, né? Não acreditam na mulher e também não acreditam nas feministas que estudam os casos, então a gente precisa das cifras oficiais e, por isso, o tipo é importante. Quando a gente fala em políticas públicas, que é o primeiro passo para a gente acabar com essa situação, o que é efetivo e o que precisa ser feito? Porque a gente viu recentemente uma Secretaria da Mulher sendo extinta, né? Então isso é bastante preocupante, por exemplo. Sim, é imensamente preocupante porque é o que a gente sempre diz, né? O que foi dito pelas companheiras ali do Patrícia Galvão, que não adianta você prender o agressor, o assassino, depois da morte da mulher. Isso não vai trazer essa mulher de volta e, mais que tudo, a criminologia crítica já disse que tipificar, criar crime, aumentar a pena, não diminui a incidência da conduta. Você só insufla o encarceramento em massa e insufla o Estado penal, que não responde aos nossos problemas. O que a gente precisa, de fato, são políticas públicas, e aí sim, de discussão do que é gênero, de discussão dos papéis do homem e da mulher na sociedade, política pública de impulsionamento da mulher no mercado de trabalho, né? Para que a mulher tenha pé de igualdade na rua e dentro de casa para discutir as questões. Políticas públicas, por exemplo, creches, para que as mulheres consigam, de fato, ter o seu lugar na vida pública, que elas consigam, de fato, ter sua carreira e ter a sua subjetividade colocada em prática, né? E para isso você precisa de políticas públicas de cuidados com crianças, com idosos também, para desonerar as mulheres que ainda hoje, 2019, são as principais responsáveis pelos cuidados domésticos, pelos cuidados com crianças, pelos cuidados com idosos. Então, tudo isso visa dirimir, né, essa desigualdade estrutural entre homens e mulheres. E isso é fundamental. Educação, políticas públicas do trabalho. Sim, a gente está falando sobre feminicídio. Vamos ouvir o que as mulheres pensam, o que as pessoas nas ruas pensam sobre o feminicídio? Roda pra gente. E aí, quando ela foi agredida em casa, aí ela denunciou o companheiro e se separou do companheiro. Então, graças a Deus, nessa parte, ela agiu rápido. Ela não esperou a segunda vez ou a terceira acontecer para ela tomar uma atitude. Então, ela já foi lá e fez isso. Então, ela teve sorte. Só que muitas mulheres acabam perdoando a primeira vez, a segunda, e aí é onde acontecem essas coisas, que é o homem chegar ao ponto de matar a mulher. E qual é que você acha que é a motivação do feminicídio? Por que os homens matam tanto as mulheres? Por eles acharem que as mulheres estão num degrau abaixo deles, eles acham que têm poder sobre as mulheres. E a partir do momento que as mulheres se negam a estarem submissas a eles, eles se sentem no direito de agredir e depois, num caso mais sério, matar. Eu só fico me perguntando por que não tem uma delegacia mais fácil para as mulheres, um modo mais fácil da denúncia, tipo, quando está sendo seguida, apertar o botão do volume 3 vezes para baixo e alguma denúncia aí, algo mais rápido, sabe? Pelo menos uma ligação pelo WhatsApp, ou sei lá, uma denúncia pelo Messenger do Facebook, a pessoa pegar o celular e falar, olha, estou sendo seguida, quero ajuda. Algum portal, alguma delegacia ali online para a gente ter um acesso e a viatura vem urgentemente. Pois é. Neste mês nós temos algumas boas notícias relacionadas ao combate da violência contra a mulher. A repórter Cissa Soriano dá os detalhes direto da redação do Bom para Todos. Oi, Cissa, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Vamos ver então algumas dessas notícias. Esse mês está bastante produtivo no que diz respeito a essa discussão em torno da violência contra a mulher. Na semana passada
foi aprovado um projeto de lei no Senado que ele vai obrigar o Serviço Público e Privado de Saúde a notificar a polícia num prazo máximo de 24 horas toda vez que der entrada nesse serviço de saúde de uma mulher vítima de agressão por um homem. Um outro projeto de lei que foi aprovado também na semana passada no Senado, mas que ainda depende de uma votação na Câmara, ele propõe que os homens condenados por violência contra a mulher, que eles paguem tudo que o Sistema Único de Saúde gastou no atendimento a essa mulher. E, por fim, tem uma notícia da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa eu acho que é uma das mais interessantes, eu gostaria que a Tainá comentasse depois, que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela anunciou que não vai permitir que qualquer homem que esteja sendo investigado, que tenha sido denunciado por violência contra a mulher, que esse homem preste o exame da OAB. Eu acho bem interessante essa notícia. Bom, a gente sabe, vocês estão discutindo políticas públicas, mas a gente sabe que é preciso também mudar a legislação. A Lei Maria da Penha, ela é uma referência no mundo e foi uma revolução nesse combate à violência contra a mulher que a gente teve no Brasil. A gente precisa então de leis como essa, mas sobretudo também de mudança de comportamento. A Lei Maria da Penha, ela quebrou uma máxima de que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. A gente tem um depoimento de uma vereadora que conta um pouco dessa história, da importância que teve a Lei Maria da Penha. Ela é do interior de São Paulo. Vamos ver. Meu pai, na época, não foi denunciado, até por medo da minha mãe, e ele não foi denunciado em nenhum momento. E ele a gente conseguiu se livrar das agressões por conta que ele se sentiu meio que coagido após a criação dessa lei, porque as pessoas começavam a falar: olha, seu Benedito, se o senhor continuar agredindo a sua família, se o senhor continuar fazendo isso, o senhor vai ser preso. Então, por medo, ele começou a diminuir as agressões até um ponto que ele abandonou a nossa casa. E eu sou muito grata pela Maria da Penha por essa garra que ela teve, a coragem que ela teve de enfrentar. Pois é, não é interessante essa situação que viveu a vereadora? Porque a gente sempre tem, vou repetir o ditado, que em briga de marido e mulher ninguém bota a colher. Existe até um coletivo que atende pelas plataformas digitais e esse coletivo chama Em Briga de Marido e Mulher se bota a colher. Isso remete também à opinião daquela última entrevistada que eu conversei nas ruas. E eu queria que a Tainá comentasse, então, além do exame da OAB, falar dessa questão que as pessoas precisam, sim, interferir nessas brigas, porque isso pode salvar a vida de uma mulher, não é isso? Obrigada, Cissa. Sim, o fundamental, né, inclusive de todas essas leis, da Maria da Penha e da lei do feminicídio, é de fato publicizar, trazer a público a violência que a mulher sofre dentro de casa, né? Em geral, quando chega no nível como chega no feminicídio, né, quando a gente chega ao ponto do assassinato dessa mulher, e 71% dos suspeitos de feminicídio são companheiros ou ex-companheiros dessa mulher, então não é só conhecidos, né? Porque a violência contra a mulher, a maior parte são conhecidos, vizinhos, familiares. No feminicídio, são companheiros ou ex-companheiros, 71% dos suspeitos. Então, é muito grave. O nível de proximidade... Não, só porque essa história de não meter a colher, inclusive, teve um caso recente no Paraná, se eu não me engano, que a mulher chegou a ligar 6 ou 7 vezes para a polícia. Exato. E eu acho que ela acabou sendo assassinada. Exato. E a polícia, o representante da polícia falou, não, porque era uma briga de casal, a gente não interfere. Exato. Quando chega no feminicídio, a mulher já passou por um ciclo de violência imenso, que foi desde aquele momento em que o marido ou o companheiro passa a ignorar a mulher, passa a tratá-la mal dentro de casa, tratá-la mal nos ambientes de família, até o grito, até o xingamento, até uma primeira violência, uma segunda violência, uma terceira violência que os familiares e os vizinhos já começam a perceber. Então, até chegar no assassinato, existe todo um ciclo que pode ser interrompido. E, sim, mete-se a colher em briga de marido e mulher, porque a gente está falando da vida de mulheres, a gente não está falando de uma condição privada, a gente não está falando da privacidade da família. Isso é muito importante, a gente está falando da vida de uma mulher. Você pode salvar vidas se você se intrometer e falar, olha, aqui acabou, vou chamar a polícia, se vocês não pararem com isso agora, vou ligar para um 180, vou ligar para um sistema, um equipamento de defesa da mulher.
Ou, se for muito difícil, a gente sempre indica, né? Se for muito difícil você conseguir interferir no momento, depois chama essa mulher para conversar, envia para os equipamentos de política pública para mulheres em São Paulo, as casas de acolhimento, CDCM, tudo isso vão trazer aquela mulher para o seio, né, da proteção do Estado e vão colocar ali para incidir psicólogas, às vezes defensoria pública, para conseguir tirar a mulher desse ciclo antes que ela sofra, de fato, uma tentativa de assassinato, feminicídio. Importantíssimo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.